Olá, meus queridos que me assistem pelo canal, bem-vindos para mais um vídeo postado aqui. Lembrando que esse programa é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu tenho a alegria de me dirigir a vocês que me assistem e já trazendo o lembrete da importância de você que assiste o vídeo, curtir o vídeo, assistir o vídeo até o final, dê o seu like e a sua curtida, e não deixando também de compartilhar também. E também, se você não é inscrito no canal, se inscrever para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for publicado, você receberá o aviso. Então, meus amados, eu estou aproveitando essa oportunidade, além de falar aqui do meu canal do YouTube, eu estou também ministrando estudos bíblicos todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, através do meu Instagram, tá? Para você acessar o meu Instagram, basta você digitar @PR Sérgio Costa Oficial, e ali você vai visualizar todas as lives que já foram feitas, são transmitidas ao vivo, mas elas ficam gravadas no meu Instagram, e você pode também assistir e visualizar lá esses estudos, onde cada quinta-feira é abordado um tema diferente, um tema de relevância para o crescimento espiritual de todos os amados irmãos que nos assistem. Então, as nossas lives são quintas-feiras, a partir das 19 horas pelo meu Instagram. Agora aqui o meu canal do YouTube, você acessando o YouTube, basta você digitar Pastor Sérgio H. Costa, e você vai ter a oportunidade de visualizar todos os vídeos gravados, postados e publicados no meu canal. São mais de 152, acho que uns 152 vídeos mais ou menos, acredito que esse seja o de número 153, mas o importante é que cada postagem feita abordou também um tema numa mensagem que foi ministrada. Então você vai ver ali uma diversidade de assuntos tratados e a relevância que cada um tem em cada pregação que eu realizei, e são gravadas na igreja também, bem como gravadas aqui no meu gabinete também. Bom, hoje, domingo, já tivemos o nosso culto matinal na nossa igreja, graças a Deus foi uma grande bênção, e agora eu estou aqui gravando esta postagem desse vídeo para trazer uma reflexão bíblica para o seu enlevo espiritual, para a sua edificação e seu fortalecimento na fé. Amém? Quero convidar você a abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos, até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Eu quero, com esses dois versículos, falar da importância daqueles que passaram a professar a fé em Jesus Cristo e uma atitude
que é conveniente para todo o povo de Deus, para todo cristão, para todo aquele que é nascido de novo, aquele que foi convertido por Deus, foi tirado desse mundo de trevas e foi transportado para o reino de Cristo. Eu quero dizer que todo cristão, todo crente em Jesus, ele está vivenciando uma nova dimensão na sua vida. Ele não faz parte mais do império de trevas, que é esse mundo, mas ele faz parte do reino de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo reina na vida dele. Então, uma das coisas que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui nesses 2 versículos é que os crentes de Tessalônica, eles haviam deixado os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então existe aqui uma importância sobre a conversão. Eu me dirijo a todos que me assistem, tanto cristãos como também não cristãos, aos crentes e aos não crentes também. Por quê? A pessoa tem que entender que quando ela é convertida pelo Evangelho, ela é convertida a Cristo. Então ela deixa de adorar os ídolos, ela deixa de adorar os deuses falsos, ela deixa de adorar, de servir ao paganismo, e ela passa a, como diz aqui, servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque nós temos que entender que só há um Deus único e verdadeiro, tá? A Bíblia diz que há um só Deus, que é o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, é importante entender que quando a pessoa é convertida pelo Evangelho, quando ela ouve a palavra de Deus, ela crê no seu coração que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, como diz João 14, versículo 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, há somente um meio de se achegar a Deus, que é através de Jesus. Então, como a pessoa passa a ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo? Quando ela ouve o Evangelho, quando ela ouve a pregação da palavra de Deus, e ela é convertida a Cristo, tá? Então ela passa a ser uma nova criatura, ela experimenta um novo nascimento e ela passa a servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora o versículo 10 tem um alerta muito importante, e agora eu me dirijo a todos os irmãos, aos crentes em Jesus, aos servos de Deus, às servas de Deus também, que além de Paulo dizer aqui que as pessoas se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, ele no versículo 10 fala: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, essa atitude aqui de, além de servir o Deus vivo e verdadeiro, Paulo complementa dizendo: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Então o crente tem que entender que ele aqui na terra, ele está também aguardando a volta do Senhor Jesus, aguardando o retorno do Senhor Jesus em glória, quando ele há de reunir o seu povo, arrebatar a sua igreja para o encontro com ele e para os seus servos estarem para sempre com ele, aonde ele estiver, como ele prometeu lá em João 14, versículos de 1 a 3. Então, queridos, é importante entender que o crente ou aquele convertido a Cristo, ele passa a servir o Deus vivo e verdadeiro,
e ele passa também a aguardar dos céus, né, o Filho de Deus, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse versículo, ele complementa ou ele explica aquilo que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou 40 dias ainda com os discípulos e ele depois foi assunto aos céus. E a passagem de Atos, capítulo 1, do 6 ao 11, fala justamente sobre a ascensão de Jesus. Foi quando ele foi elevado aos céus, ele subiu para os céus e está assentado à destra do Pai. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, o versículo 10 aqui de Atos 1 fala que os discípulos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então você veja que os anjos que se colocaram ao lado ali dos discípulos, no momento em que os discípulos estavam ali admirando a ascensão de Jesus subindo aos céus, os anjos se colocaram ao lado deles e disseram: varões galileus, né? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como viste subir. Então a promessa foi aqui ressaltada por esses 2 anjos de que o Senhor Jesus há de voltar, há de retornar. E aqui na passagem de Tessalonicenses, eu mencionei que o Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele fala que os crentes se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, grave isso. Você tem que servir a Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. Você professa fé no Senhor, mas você tem que saber que você também está aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo, o retorno do Senhor Jesus Cristo, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim como ele foi assunto aos céus, da mesma forma ele virá. Assim como os discípulos o viram subir, ele vai voltar também e há de resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja para o encontro com ele. Então, meus amados, eu quero complementar essa instrução bíblica sobre aguardar o Senhor Jesus, né, que retornará, ele virá dos céus, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim, Hebreus 9, versículos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então você vê que esse versículo aqui de Hebreus capítulo 9, os 2 versículos falam que ao homem está ordenado morrer em uma só vez e depois disso o juízo, e também Cristo se ofereceu, né, uma vez para sempre, ele se ofereceu em sacrifício por nós, e foi para tirar os pecados de muitos, né, para que fossem perdoados os pecados daqueles que haveriam de ouvir a palavra do Senhor e haveriam de se converter, então eles teriam os pecados perdoados.
Então ele complementa dizendo que esse Jesus Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, amados, guarde bem essa palavra, aqueles que o aguardam. Então, o crente em Jesus, o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, esse é um salvo, é um crente, é um verdadeiro cristão. Ele tem que saber que ele tem que estar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, essa mensagem Deus colocou no meu coração para postar aqui, para publicar, e eu quero que todos meus queridos irmãos saibam a importância de você crer no Evangelho, de você abraçar a fé em Cristo, mas você tem que saber que você tem que servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e aguardar o retorno do Senhor Jesus Cristo, aguardar a vinda gloriosa do Senhor Jesus. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele deve proceder dessa maneira. Amém? E a você, meu amado, que me assiste, a todos vocês que dão a alegria de ter você assistindo ao vídeo que eu tenho publicado, que você abrace a fé no Senhor Jesus, confesse a Cristo como Senhor e Salvador, creia no Evangelho, creia na obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito caro ali na cruz, ele derramou sangue para que nós tivéssemos os nossos pecados purificados, nós fôssemos purificados de toda mancha de pecado. Ou seja, quando nós somos convertidos a Cristo, Deus nos recebe como filhos. A palavra fala lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifestado o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, nós o veremos. Então, a promessa do Senhor de que os salvos estarão com o Senhor para sempre, né? Na eternidade, com a gloriosa salvação, na vida eterna, com o Senhor, que nos garante isso já aqui, através de nós professarmos a fé no Senhor Jesus, de crer na sua palavra, de servir ao Deus vivo e verdadeiro e de estar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então eu deixo essa palavra, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua família. Não deixe de estar atento, dando ouvidos ao que essa mensagem está falando ao seu coração, e não deixe de tomar uma atitude. Se você não é crente em Jesus, abra o coração e creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem esfriado na fé, se alguma coisa minou a sua fé, se você tem se distanciado da casa do Senhor por qualquer motivo, tome uma atitude, se apresente a Deus em oração, né? Confesse seus pecados, seus erros, se arrependa, retorne para a casa do Senhor, congregue, sirva a Deus e aguarde a vinda do Senhor Jesus. É assim que nos orienta a palavra de Deus. Então eu deixo essa palavra para a sua meditação, para a sua reflexão, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, meus queridos, findando aí já mais um vídeo com a mensagem postada, mais uma vez lembrando a você, não deixe de dar o seu like, né, de curtir, e também proceda da seguinte forma: além de dar a curtida, compartilhe com os seus contatos, para que essa mensagem chegue também a outras pessoas, chegue a outros lares e famílias que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E também
completando, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho de inscrever-se, ative esse sininho, seja inscrito no meu canal e você sempre vai ser notificado quando tiver uma nova postagem, uma nova publicação. Amém? Então, meus amados, lembrando que é das nossas lives, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, pelo meu Instagram, @PRSérgioCostaOficial. Então, cada quinta-feira, um tema novo, um tema diferente, e é para nós esclarecermos, tirarmos dúvidas, é um estudo da Palavra de Deus, e é importante também você participar, tá bom? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.